Eu vou voltar à lição 1. Deixa só a revista aqui. Posso usar a revista. Por que eu vou voltar à lição 1? Para que a gente não esteja, durante todo um trimestre, estudando sobre tipologia e a gente não compreenda o que é tipologia, né? Então, eu acho que, no caso dessa revista aqui, é fundamental a gente ter uma ideia do tema, porque é uma linguagem teológica, né? O termo tipologia se aplica também ao direito, à sociologia, a outros campos de conhecimento. Mas, no âmbito teológico, né? Teologia, teo significa Deus, logia, estudo. Teologia é o estudo de Deus. É uma das 4 áreas do conhecimento, né? Conhecimento científico, conhecimento empírico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Então, são essas 4 áreas do conhecimento: científico, empírico, filosófico e teológico. No campo teológico, que é o estudo de Deus, ou o estudo da fé, da espiritualidade, que diz respeito ao tema que se dedica às religiões, né? Teologia. Existe a teologia bíblica. E tipologia está dentro desse campo da teologia, teologia bíblica. Não exatamente a teologia sistemática, né? Mas a teologia bíblica. E é isso que a gente vai estudar hoje. Tipologia. Diga tipologia. Pastor, que coisa. Mas a gente vai simplificar. Eu vou tentar simplificar bastante isso aí, tá? A Bíblia, ela é composta de quantos livros? 66 livros. A Bíblia é composta de 66 livros. Esses livros estão divididos em 2 grandes partes. Quais são essas 2 grandes partes? Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu prefiro o Antigo Testamento, que velho, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas a Bíblia, mesmo sendo composta por 66 livros, tendo cerca de 40 escritores, escrita em 2, mais um acréscimo de algumas partes de um outro idioma, né? Mas basicamente 2 idiomas, hebraico. O Antigo Testamento foi escrito basicamente no idioma hebraico e o Novo Testamento escrito no idioma grego. Os autores escreveram esses 66 livros nas mais diferentes circunstâncias, em tempos de paz, em tempos de guerra, viajando, preso, no campo, no palácio, né? Em mais diferentes circunstâncias. Entre esses homens, havia reis, profetas, pescadores, boiadeiros, sacerdotes. Havia homens de todos os níveis e todas as classes sociais. Mas quando esses 66 livros são reunidos, que forma a palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia vem exatamente de Biblion, né? Que é um pequeno rolo. A Bíblia, ela foi escrita em 2 materiais, basicamente. Um material que era de origem vegetal, né? E outro material de origem animal. Papiro e pergaminho, respectivamente. Então, esses materiais, tanto o papiro, que era folhas de junco prensadas, sobrepostas e preparadas como um papel, se escrevia ali. O hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? Se reunia ali, os rolos, vários rolos formavam a Bíblia. Bíblia significa coleção de pequenos rolos. Então, 66 rolos, 66 livros, né? O códice, o formato de códice livro é bem moderno. Naquela época era rolo mesmo. No tempo de Paulo era pergaminho. Pergaminho é feito de pele de animal,
Mas, veja, ela foi escrita num período de 1500 anos aproximadamente, né? Desde Moisés até João na ilha de Patmos. Moisés é o primeiro escritor da Bíblia reconhecidamente, né? Escreveu desde Gênesis, inspirado a partir de tradições, né? Tradições do seu povo judeu, e também inspirado pelo Espírito Santo, certamente, né? Como é que ele saberia os dias da criação? Inspirado totalmente pelo Espírito Santo. Mas esses livros, todos eles, quando reunidos, eles têm uma coerência, eles têm uma linha, eles não se chocam, né? Eles não se contradizem. Isso por si só já é um testemunho de que esse é um livro divino. Se pegássemos aqui 40 pessoas aqui e resolvêssemos escrever sobre um tema qualquer, escreva aí. Estou falando de 40 pessoas que viveram numa mesma época, que pertencem ao mesmo lugar, que estão numa classe social aproximada, vivendo na mesma circunstância. Mas quando reunisse os livros desses 40 escritores, irmão, você acha que ia ter alguma lógica? Você acha que poderia reunir isso num livro e poderia ter alguma sequência nisso? Claro que não. Ia ser uma miscelânea, ia ser uma salada, ia ser uma bagunça. Como que a Bíblia, escrita ao longo de 1500 anos, por homens simples, né, e homens cultos, pessoas nas mais diferentes circunstâncias, escrevem os seus escritos em 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa. Como que eles escrevem? Isso tudo é reunido num livro e existe uma linha de pensamento, existe uma lógica, não existe uma contradição. É porque por trás de todos esses homens existe uma mente, existe uma pessoa, a pessoa de Deus, do Espírito Santo de Deus, que inspirou. Então esses santos homens escreveram esses livros inspirados por um mesmo Espírito. Uma inspiração diferente da inspiração de quem canta hoje ou de quem prega hoje. Escreveram com uma inspiração que dava a eles a inerrância, a autoridade, inerrância é não errar, de escrever com a autoridade de dizer: assim diz o Senhor. É o único livro que tem essa expressão. Nenhum livro tem. Assim diz a Bíblia, tem. Porque ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus. Então, esses livros, eles, quando reunidos, eles têm uma coerência. Eles tratam de uma narrativa. Eles apresentam um Deus que é soberano. O que significa ser soberano? Ser soberano significa ter o poder de fazer exercer sua vontade. Sempre. Isso é soberano. O Estado do Paraná, ele é independente, ele não é soberano. Existe administrativamente, a União que está acima dele. A Constituição que rege todos os estados. Agora, o Brasil é soberano sobre o seu território. Então ele não tem que pedir permissão aos Estados Unidos, ele não tem que pedir permissão a ninguém. Por enquanto a gente determina sobre a Amazônia, né? Por enquanto, espero que seja assim, porque nós somos um Estado soberano. Quando a gente diz que Deus é soberano, significa que ele não precisa pedir conselho a ninguém, não precisa pedir anuência a ninguém. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele está assentado no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ele é soberano. Então a Bíblia vai apresentar um Deus soberano, um Deus que é autoexistente, e ele é transcendente, ele está fora da criação. Quando você lê todas as traduções, né, tradições religiosas dos outros povos, o Deus deles surge da montanha, o Deus deles surge do mar, o Deus é uma estrela, é uma constelação. Deus não. Deus não surge da criação. Deus está à parte da criação. Ele é maior que a criação. A criação está aqui e ele vem antes da criação. Ele não surge a partir da criação. Ele é a causa primeira. Se a gente voltar do efeito para a causa, do efeito para a causa, vamos chegar invariavelmente em Deus. Deus é o início, é a causa de todas as coisas. Não há nada nem ninguém antes dele.
Quando a gente diz que Deus é autoexistente, é que Ele não foi criado por ninguém. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Aliás, hoje se fala até modernamente sobre isso, ele não existe, né? Claro que é retórica, né? Mas faz sentido. Existe é aquilo que está dentro da criação. Como Deus não está dentro da criação, faz sentido dizer que Ele não existe, Ele é. Independente do tempo, Ele é. Se existe o tempo, Ele criou. Se existe algum vácuo depois do universo, Ele criou. Não existe nada fora dEle, além dEle, mais do que Ele. Está compreendendo? Estou viajando demais? Tá. Esse Deus, Ele fez desse cosmo o seu templo. Ele fez de tudo que a gente contempla o seu palco, para Ele revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória. Ele é apresentado na Bíblia como esse Deus transcendente, que está além da criação, mas também imanente. Significa que Ele é maior que a criação, mas ao mesmo tempo Ele é imanente, Ele é acessível, Ele atua na história, Ele pode ser alcançado por meio da oração e por meio da fé. Ele não é aquele Deus distante, que não está nem aí para a criação, mas Ele também não é tão próximo, igual. Ele é temido, Ele é terrível. A santidade dEle nos separa dEle, nos afasta dEle. Esse Deus faz do cosmos o seu palco. Constrói uma narrativa, uma história para se apresentar, para se revelar para o homem. E Ele coloca nesse palco a sua imagem. Somos nós. Nesse templo, só tem alguém que representa Deus. Somos nós, o ser humano. E Ele espera desse ser humano a adoração. Mas nessa história tem um antagonismo. Tem um bandido lá, ó, na história, né? Tem um opositor, que é o diabo. O diabo marca esse palco com pecado. Mas acontece que Deus, ao criar esse palco, que é o seu cenário, que é o seu templo, a Bíblia diz que Ele está assentado nos céus, e a terra é escabelo dos seus pés. Ou seja, escabelo é uma peça de madeira onde os reis encostavam seus pés assim. Sentava no trono e aquela almofadinha ali, ele encostava os pés, né? A terra é como se fosse o escabelo dos seus pés. Então Ele é muito grande, amém? A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele mediu o firmamento a palmos, mediu as montanhas em balança de precisão, as nuvens são poeira dos seus pés, né? Ele é muito grande, esse Deus é grande. Ele cria esse cosmos como palco, coloca o homem, mas existe um cenário e existe uma história para revelar sua soberania, sua grandeza. Só que esse Deus, Ele controla todo esse cenário, toda essa narrativa, com total controle. Não há nada que fuja ao seu controle. Não há nada que fuja à sua soberania. O que não significa que tudo que acontece é Ele que determina. Existe a vontade soberana dEle. Ele determina que isso aconteça. Mas Ele cria seres autônomos, que decidem por conta própria. E existem coisas que acontecem que Ele permite. Que não é Ele que quer, Ele permite. Mas Ele vai conduzir todas essas coisas a um propósito final. Ele tem um propósito final. Tá. Ao longo dessa narrativa, vai se descobrir uma maneira típica dele agir. Ele age de forma típica, tipicamente. Então, no início da história, quando começa o homem, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse capítulo 15, a Bíblia diz que João tem uma visão do livro que estava fechado, selado, e não havia no céu ninguém que fosse digno de abrir esse livro. E se esse livro não fosse aberto, se os seus selos não fossem desatados, não haveria salvação para a humanidade. João está tendo uma visão antes da criação do mundo. Quando
um ancião chega para ele e diz assim: não chore mais, eis aqui o Cordeiro de Deus, que foi morto, com o seu sangue comprou homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os fez para Deus reis e sacerdotes. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, ele é digno. Ou seja, essa decisão de Jesus abrir o livro com os nomes dos salvos, também presente antes da fundação do mundo, o seu nome já estava lá. Ou seja, Deus já providenciou tudo antes de acontecer. Tá ok? Então ele nunca pega de surpresa. Alguém pregou aqui essa semana que Deus, quando começa a história, já começa pelo fim. Ou seja, ele já sabe o que vai acontecer. Ele está conduzindo todas as coisas, tá ok? Então, vai ter uma história aqui nesse grande palco que é o cosmos. E essas histórias, elas vão ter um estilo de um Deus que é justo, de um Deus que é bom, de um Deus que socorre o justo, aquele que clama a Ele, de um Deus que liberta, de um Deus que julga com juízo o pecado. Vai ter um padrão. Mas toda essa história tem uma linha, tem um autor, um tema principal. Tem um tema principal. O texto que conta essa história é a Bíblia. Eu estou romantizando, mas isso é a Bíblia. É a Bíblia que diz tudo isso. E tem um tema principal. Toda a Bíblia vai falar desse tema principal, que é Jesus. Diga Jesus. Jesus é o tema da Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia, você vai ver Jesus presente em tudo. Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. É a primeira e última letra do alfabeto grego. Está dizendo que Ele é o A e Ele é o Z. Então começa com Ele e termina com Ele. E tudo aqui é sobre Ele, sobre Jesus. Ele vai ser o fio da meada, o fio da história. Tudo passa por ele. Então, esses acontecimentos aqui, que vão acontecendo, de alguma maneira, tem a ver com Ele. Quando a gente olha Jesus como tema da Bíblia, como é que você vai ver a Bíblia num todo? Assim, todo o Antigo Testamento é o que, pastor? Todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Jesus. Todo o Antigo Testamento. É a preparação para a vinda de Jesus. O Antigo Testamento serve para a igreja? Depende. Se o que está no Antigo Testamento é repetido no Novo, serve. Se não, apenas serve figurativamente. O que está aqui é sombra do que é verdadeiro. Se algo é sombra, não é perfeito. Quando você vê uma sombra, você não sabe dos detalhes. Você não sabe da fisionomia. Você tem uma ideia da silhueta, sim ou não? Mas você não tem. Mas se tem uma sombra, já existe algo verdadeiro, sim ou não? Não pode ter sombra de algo que não existe de verdade, que não é real. Então, Jesus já existe. A história já está aqui. Mas todo o Antigo Testamento é preparação. Os evangelhos é o que, pastor? Manifestação. Diga evangelhos. Manifestação. Ou seja, vindo a plenitude dos tempos, Deus envia Jesus. Ou seja, no tempo certo da história, Deus envia Jesus. Que é sobre Ele. É a manifestação da vontade, da fala. Jesus é a imagem do Deus invisível. É Deus vindo à terra. É Deus se revelando. É Deus se manifestando. É a maneira mais clara de Deus se expressar. Jesus, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Mostra-nos o Pai. Quando você pede para ver o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a manifestação. O livro de Atos. O que é o livro de Atos? Propagação. De quê? De Jesus. Do Evangelho. O que é o Evangelho? A história de Jesus. As boas novas de Jesus, que Ele morreu e salvou. Atos é a propagação. O que são as epístolas? Explicação. As epístolas é a explanação, a explicação do Evangelho de Jesus, de quem é Jesus. E o que é Apocalipse? Consumação por Jesus. Consumando o fim de todas as coisas através de Jesus. Isso é a Bíblia. Preparação para que Jesus venha. Manifestação de Jesus. Propagação da pessoa de Jesus, explicação sobre Jesus e consumação sobre Jesus. Estão entendendo?
No Antigo Testamento, Jesus tinha se manifestado, sim ou não? Não. Mas os personagens do Antigo Testamento, eles esperavam a salvação. Esperavam a salvação. Algo vai acontecer que vai salvá-los. Então, todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus, mas fala como? Fala de forma figurada. Fala de forma profética. Uma profecia é uma declaração clara de que ele virá. O tipo não. O tipo é quando existe um personagem, quando existe um evento, ou quando existe uma instituição. E esse personagem, esse evento, ou essa instituição que aconteceu no Antigo Testamento, quando analisada por um escritor do Novo Testamento, o escritor do Novo Testamento, ele faz uma correlação, ele faz uma ligação. Sabe aquele evento que aconteceu? Estava tipificando isso aqui, ó. Sabe aquele personagem, o que aconteceu com aquele personagem? Estava tipificando isso aqui. Então a tipologia é a interpretação da Bíblia que constrói uma relação entre Jesus e os fatos do Antigo Testamento. Entre Jesus e as personagens do Antigo Testamento. Entre Jesus e as instituições do Antigo Testamento. Quem faz esse estudo se chama tipologia bíblica. É você analisar o estudo da Bíblia a partir do que os escritores do Novo Testamento vão fazer essa correlação. Isso é tipologia. Isso sempre existiu. Quando o homem peca, o que é que o homem faz? Ele faz para si folhas de figueira, não é isso? Coloca lá para cobrir as vergonhas, não é isso? Quando Deus chega, a Bíblia diz que Deus constrói para o homem roupas. Roupa de quê? Oi? De pele. É possível construir uma roupa de pele sem matar um animal? É possível, irmão? Dá licença aqui que eu vou pegar emprestado tua pele. Mas, não, a pele matou o animal, sim ou não? Esse animal pecou? Ele era inocente? Isso ainda no Éden? Sim. Sim. Adão é o primeiro homem. Através de Adão entrou todo o pecado no mundo, sim ou não? Eva foi tirada de onde? De Adão. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Onde foi que Adão foi destruído pelo diabo? No jardim. Onde foi que Jesus venceu o diabo? No Getsemane. No jardim. A igreja surge de quem? De Jesus. E parece que até a costela, até a ideia, ó, eu sou a videira, vocês são o ramo. Ó, aqui, ó, tudo tem a ver com Jesus. Costela aqui, ó, tirado dele. A igreja, que é a noiva de Cristo. Esse animal que foi morto para cobrir a nudez de Adão, também fala de Jesus. Fala da doutrina da substituição que Paulo diz em Romanos. Que ele, sendo inocente, morreu pelos pecadores. Só que a morte desse animal não sanava o problema do pecado. Cobria, só cobria. Mas era uma solução melhor do que a do homem. Jesus é a solução de Deus para o homem. Ele morreu sem ter pecado como aquele animal. Quando Deus vai dar o juízo para o homem, para a mulher, né, para a serpente, Deus fala assim para a serpente: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. A semente da mulher vai te esmagar a cabeça, e a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Jesus é a semente da mulher. Deus dá uma promessa de que uma semente da mulher, semente é descendência, né? Alguém descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai tirar o poder. Cabeça é poder. Vai esmagar a cabeça, mas ele vai ser ferido também. Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, isso está se cumprindo. Ele está esmagando a cabeça da serpente, mas está sendo ferido o calcanhar.
Mas ali tanto que ele desce ao Hades, ao inferno, toma a chave da morte do inferno. Ele tira o poder de Satanás. Todo o Antigo Testamento, se a gente for através do Êxodo. O que é que acontece no Êxodo? Vamos falar do Êxodo. Um evento. Deus chega assim, João diz assim, ó. Quando João está ao lado da cruz, João está assim, próximo da cruz. Ele, Maria, ele está lá, ele está vendo. Ele diz, eu fui testemunha ocular desses fatos. Então eu estou narrando conforme a verdade. Um soldado fere aqui o ventre de Jesus. Jorra sangue e água. Aí ele diz, mas nenhum osso foi quebrado, para que se cumprisse as Escrituras. Quando você vê João falando isso, que nenhum osso foi quebrado de Jesus para que se cumprisse as Escrituras, o que é que você pensa? Algum profeta profetizou isso. Que nenhum osso do Messias seria quebrado. Não, nenhum profeta profetizou isso. João, ele está fazendo referência ao Cordeiro da Páscoa. Ele entende perfeitamente, e para os seus leitores, todos compreendem perfeitamente o que ele está falando. Nós que não entendemos. Então, um pastor, alguém tem que explicar. Quando Jesus está sendo morto, ele foi morto na Páscoa. Quando os cordeiros pascuais da Páscoa estavam sendo mortos, Jesus estava sendo morto. Quando o cordeiro pascual da Páscoa, o sacerdote estava dizendo, ele é puro, ele não tem mancha, ele não tem mácula, naquele momento, Pilatos estava dizendo, não vejo nele crime algum. Estava dizendo, ele não tem mancha, ele não tem mácula. Mas a gente tem que voltar para o Êxodo, que é a primeira Páscoa. A Páscoa é pachá, passagem, pode se referir tanto à passagem do anjo da morte sobre a casa, como a saída do Egito. Deus diz assim, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, vocês vão matá-lo, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão passar no umbral da porta de vocês. E há de ser que quando o anjo da morte passar, vendo o sangue, ele não vai poder entrar na casa de vocês. Então o sangue vai proteger vocês da morte. O primogênito vai proteger vocês, o sangue. E vocês vão comer esse cordeiro, mas vocês não vão quebrar nenhum osso dele. Está lá em Êxodo. Quando João está vendo Jesus e está dizendo que nenhum osso foi quebrado, para ele nem explica. Ele só está dizendo, ele é o cordeiro, gente. Todos os cordeiros que foram mortos por mais de 1000 anos, desde a primeira Páscoa, todos aqueles cordeiros eram tipo de Jesus. Toda essa imagem, essa sombra se chama de tipo. E a figura real se chama de antítipo. Então Jesus é o antítipo. E todos os cordeiros pascuais são tipo. Ele é tipo de Davi. Só que, normalmente, o tipo não sabe que é tipo. Ele só acontece. Está só acontecendo. Mas quando você ler a Bíblia, porque a gente não tem como discorrer sobre isso agora. Todo o Antigo Testamento você vai ver Jesus em várias pessoas, em vários eventos. Mas as pessoas não sabem disso. Moisés é um tipo de Jesus. Quando Moisés nasce, Faraó estava matando todos os meninos, sim ou não? Quando Jesus nasce, Herodes estava fazendo o quê? Matando todos os meninos. Moisés sai do Egito e depois conduz o povo para ser tentado no deserto. Ele sai do Egito por ordem de Deus. Deus dá uma ordem para José, porque ele desce para o Egito. Jesus vai para o Egito também, quando criança. E Deus dá uma ordem para José, para ele sair do Egito. Tudo símbolo de Moisés. Porque todo judeu esperava que o Messias fosse um segundo Moisés e um segundo Davi. E Jesus é um profeta maior que Moisés e um rei maior que Davi. Se cumpre Jesus. Várias profecias. Várias. E tipo, Moisés sobe ao monte e desce com a lei. E transmite a lei. Mateus 5, 6 e 7 é o quê? Sermão do monte. Monte Horebe, a lei de Moisés, Jesus também no monte, dando a sua lei. Tipo. Vários tipos.
Entendeu? Moisés leva o seu povo e esse povo é tentado no deserto. Paulo diz o texto que nós lemos. Olha o texto que nós lemos. E todos comeram, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e do mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Ele está falando de que mar e de que nuvem? Paulo está falando de que mar? Do mar vermelho, sim ou não? Da nuvem que caminhava o povo. E depois ele está falando do manjar que eles comeram no deserto, onde eles foram tentados. Tá ok. Jesus se batizou no Rio Jordão. E depois que ele foi batizado, para onde o Espírito Santo levou ele? Para o deserto, para ser tentado. Tudo tipo. E essas histórias vão acontecer ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, quando você estuda tipologia, você está estudando a Bíblia com essa ótica. Tem um Deus que criou um cenário, que conduz toda a história, um Deus soberano, que vai escrever sobre Jesus. E o roteiro é esse. O seu povo pecou. O homem pecou, foi expulso do jardim. O povo de Judá, o povo de Israel, melhor falando, os filhos de Jacó descem para o Egito. Deus resgata esse povo do Egito. Esse povo de Deus peca. Deus leva eles para o cativeiro. E Deus resgata eles do cativeiro. Ou seja, o povo está pecando, mas Deus está resgatando e trazendo o povo à comunhão. O povo que foi para o Egito, Deus traz de novo a terra, a Palestina. A Palestina é símbolo da terra prometida. Tá. Jesus é aquele que veio para nos resgatar. Todo o Novo Testamento vai dizer, nós éramos escravos. Por que vai dizer que nós éramos escravos? É uma simbologia daquilo, nós éramos presos. O Egito representa o reino de Satanás. E nós éramos escravos. Jesus veio para quê? Para nos libertar da escravidão espiritual. Porque a obra dele não é física. Você não era escravo fisicamente, você era escravo espiritual. Ele está nos conduzindo. Este mundo representa o quê? O deserto. Por isso que tem provação, por isso que tem luta, por isso você chora, tem um deserto. Mas nesse deserto tem a presença de Deus. A nuvem, o Espírito Santo, que está com você. E para onde Jesus está nos levando? Não para a terra Canaã, a terra da promessa. Ele está nos levando para a nossa verdadeira pátria, que não é nessa terra, é a pátria celestial. Toda a história significa, ele está nos levando de novo para o Éden. Porque a Bíblia diz que lá nós vamos ver a árvore da vida. Nós vamos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós vamos estar lá. Ou seja, ele está nos levando de novo para o lugar onde o menino vai brincar com o leão. Onde ele vai pegar a víbora, a serpente, não vai ter mal, porque o mal foi dominado. Ele está nos levando para isso. Esse é todo o roteiro. Quem faz isso? Jesus. Ele fez isso através do seu sangue que foi derramado. O tabernáculo. O que é que significa cada cortina do tabernáculo? Diga, separação. A cortina é branca por quê? Fala de santidade. Do lado de cá, a comunidade. As tribos, do lado de cá, a santidade de Deus, é separado. No pátio, todo homem pode entrar para oferecer sacrifício. Quando ele entra no tabernáculo, qual a primeira peça que ele vê? O altar do sacrifício. Porque todo caminho para Deus começa com o sacrifício de Cristo. Jesus diz, quer vir após mim, tome a sua cruz e morra. Todo caminho começa com morte, com sacrifício. Pia, do bronze, isso é átrio. Segunda lição. Aqui no santo lugar, só o sacerdote entra. Mas nós somos feitos sacerdotes. Então nós temos acesso. Só que quando tinha a primeira separação, a segunda separação e a terceira separação. A primeira cortina do átrio, a segunda cortina do santo lugar e a terceira cortina do santo dos santos. O santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que essa cortina do templo, pesadíssima, ela se rompe do alto a baixo. Ela não se rompe de baixo para o alto.
Ou seja, não foi o homem que acabou com a separação. Não foi o homem que rasgou. Ela se rasga do alto a baixo. Foi Deus que acabou com a separação. Jesus a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. O termo habitou significa tabernaculou. Ele morou, ele se tornou tabernáculo. Ele é a presença de Deus. O tabernáculo, tudo aquilo representava ele. Ele tabernaculou. Ele é Deus na terra. Ele é a presença. Ele rasga o seu corpo. É o véu do templo se rasgando. Ele é o novo caminho. Ele é o sumo sacerdote. Tudo é ele é um sumo sacerdote melhor. Ele estabelece uma aliança melhor, um concerto melhor. Tudo ele. Você vai ler Hebreus. Leia Hebreus assim. É desse jeito. É o que eu estou contando. Todo o Antigo Testamento, preparação. Evangelho, manifestação. Atos, propagação. Epístolas, explicação. E Apocalipse, consumação por ele. E qual é a consumação? Deus prendendo Satanás, lançando no lago de fogo, enxofre. A morte será vencida. Não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. E Deus restaurando a sua criação através de Jesus e levando a ele. Agora, se você perguntar, pastor, se Deus sabia que o homem ia morrer, se Deus sabia que o homem ia pecar, para que ele providencia Jesus para morrer, o seu único filho, para morrer pelo ser humano? Por que Jesus tinha que morrer? Porque, irmão, eu não compreendo nem a Débora, eu vou entender Deus, irmão. Aí eu não entendo, eu só sei que é assim. E é verdade. Quero que você fique de pé. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado. Eu espero que a gente tenha um trimestre abençoado sobre tipologia bíblica. Que a gente possa entender a Bíblia como uma história escrita por um Deus soberano que construiu essa história, que construiu o palco para revelar a sua glória, o seu amor, a sua sabedoria, a sua grandeza, como Ele é bom, como Ele nos amou. Que a gente possa ler a Bíblia e ter esse entendimento, que nós somos parte disso, que nós somos a imagem de Deus, nós temos um papel, que Ele nos amou de forma tão tremenda que Ele deu o seu único filho e Ele enviou o seu Espírito para morar em nós. Nós hoje somos o templo, nós hoje somos a casa desse Deus santo, desse Deus grande, desse Deus poderoso. Que responsabilidade nós temos de transmitir àquelas pessoas que estão nas trevas esse Deus tão bom, esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso. Nós somos a imagem dele na terra. Que o Senhor encha cada crente de poder, que o Senhor encha cada crente com essa capacidade para testemunhar de um Deus tão poderoso e tão grande. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós,